Rivais na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo tentaram a contratação de um mesmo jogador brasileiro que atua em Portugal. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e fala... Com relação ao que disseram a Leila e o BAP, Léo, principalmente a Leila, né? Garante a manutenção do Abel CQC, custe o que custar. Ela garante a intenção de manter o Abel Ferreira. Isso pode ser um discurso do CT do Palmeiras para fora, mas se isso for a realidade do Palmeiras hoje, eu acho preocupante. Essa situação já deveria estar definida. Se o Abel sai ou se o Abel fica. Ou o Palmeiras vai esperar terminar a temporada 2025, serão poucos dias entre uma temporada e a outra. O Palmeiras terá pouco tempo para se organizar para 2026, se o Abel não for permanecer. Eu acho que não seria uma postura correta também do atual técnico do Palmeiras, se ele não fosse permanecer, não ter comunicado à diretoria do Palmeiras. E seria algo, no mínimo, pequeno o fato de ganhar ou não a final da Libertadores. E é isso que vai condicionar a permanência do Abel ou não. Acho que um profissional do tamanho dele, que está num clube estruturado, deveria levar em consideração outros motivos antes de acertar a sua renovação de contrato. Mas não para Leila. Para Leila, independentemente do resultado, ele fica. Até o final de 2027. Então, mas para ele ficar, ele precisa querer ficar, né? Não, o que aconteceu depois da eliminação para o Corinthians mexeu com ele. Mas não condiciona o resultado. Eu entendo, Ivan, que a relação dele com a torcida deu uma estremecida. Sim. Mas ele tem uma relação com a Leila e com o Anderson Barros, uma relação de confiança de muitos anos. Mais do que isso, ele é o técnico de uma instituição gigantesca que deu uma projeção monstruosa para a carreira dele. Ele era um treinador antes da chegada ao Palmeiras, ele sairá, quando ele sair, outro técnico, com um outro tamanho, com uma outra experiência. Ele viveu momentos de turbulência, ele é um profissional extremamente capaz, viveu momentos de turbulência e essa diretoria bancou o treinador. Então, se ele for uma pessoa leal a essa diretoria, ele já tinha que ter dado uma posição a Leila Pereira e Anderson Barros. Mas não deu quando assinou um pré-contrato. Então, mas tá errado. Concorda comigo que tá errado? Ele deveria comunicar o futuro dele, antes, independentemente do que venha acontecer no sábado. Vou ficar, não vou ficar. Porque se ele não for ficar, o Palmeiras tem que correr atrás de um outro treinador. O Palmeiras é muito maior do que o Abel Ferreira. Concordo. E ele o fato dele não comunicar o que ele vai fazer pode atrapalhar e comprometer o ano de 2026 do Palmeiras. Dependendo do tempo que o Palmeiras levar para achar um profissional, dependendo da forma como esse profissional chegar ao clube, se ele vai engrenar uma boa sequência. Porque recentemente, Léo, numa entrevista, ele disse o seguinte, se eu não conquistar, ninguém precisa me demitir. Eu mesmo saio. Não foi isso que ele falou? Sim, com outras palavras? sim. Se ele, de fato, perder sábado, ele vai encerrar o ano sem título. Será que ele está pensando em Mas, sinceramente, seria uma postura mesquinha. Eu também acho. Para mim... É errado, pô. Para mim, falar em saída do Abel é loucura. Pô, mas ele já não assinou um pré-contrato no meio do caminho? Sim. Tem uma história muito mal resolvida que até agora ninguém sabe direito o que aconteceu, porque abafaram. Essa história foi abafada. Com o time do Catar, exatamente. Foi uma trairagem danada. A Leila até hoje não engole isso. Ela não fala, mas tudo bem. Passou, Abelzinho. É o treinador da presidente, que, segundo ela, nessas palavras, ele será mantido independentemente de resultado. O Campeonato Brasileiro já foi pro poço lá, não tem mais, esquece. Agora, Libertadores está aí na boca do gol. Os dois vão entrar, Flamengo e Palmeiras, em igualdade de condições no jogo de sábado. Se não trouxer nenhum dos dois, faz o quê? Continua? Ele vai ter que se reinventar mais uma vez? Será o 6º ano. Um casamento longo no futebol, que é anormal aqui no Brasil. Não sei como é que ele vai fazer, junto com os blue caps dele lá, os outros portugueses, para reinventar o Palmeiras. Imaginando o seguinte, suponhamos que seja um jogão de bola no sábado. E o Palmeiras perde nos pênaltis. Um exemplo. Qualquer resultado é normal diante das circunstâncias. Uma goleada não, mas assim, vamos supor esse cenário, tá? Que é factível. Um empate no tempo normal, na prorrogação, pênaltis. Aí vai um jogador lá, pumba, dá um chute pra fora, o Flamengo é campeão, o Palmeiras... E aí? Você manda o técnico embora? Eles vão levar em consideração a temporada, ou parte deles. Então, mas o pior cenário, e aí eu estou entendendo mais ou menos, seria o seguinte: chegar no final
Na entrevista coletiva, ao final do jogo, ele pegou o microfone e falou assim, meus amigos, encerrou-se o ciclo de Abelzinho. Aí partiu dele, né? Partiu dele, mas será que ele já avisou a Leila que existiria essa possibilidade? Não sei. E tem o posicionamento Não da sei. torcida. Nós falamos um pouquinho a respeito disso. O Léo traçou aí um cenário e o Berna falou em all-in. E eu concordo com os dois. Ele largou o Campeonato Brasileiro para conquistar a Libertadores. Se ele conquistar, ele vai voltar a ser um gênio. Se ele perder, todo mundo vai falar que ele não merece ficar. Mas isso é O muito discurso louco. está pronto, Tem porque de ter é assim. um mínimo de A bipolaridade cabeça. existe. Mas a questão é Existe. como ele vai olhar para isso. Ele vai olhar como a conquista da Libertadores como eu dei certo aqui em 2025, vocês lá atrás me xingaram, então eu vou embora aqui Você tem dúvida? eu vou embora campeão da Libertadores. Ou conquistei, agora a minha relação com a torcida voltou a vivemos dias de ouro, eu vou permanecer. Como é que ele olha para cada situação? Não gostaria de sair por baixo do Palmeiras? Não gostaria de sair perdendo uma final de Libertadores? Ou, ao perder a final da Libertadores, isso mostra que é o fim do meu ciclo aqui? Depende como ele vai enxergar cada situação. Cada uma das duas, tem duas possibilidades, ou ele ganha ou ele perde. Ele quer ganhar e sair por cima, ou ele vai continuar porque ele ganhou? Entende Agora, quais são ele as duas diz que ele é muito possibilidades? sentimental e que o coração dele está... que ele não esquece o que o torcedor fez com ele, alguns torcedores fizeram com ele, né? Então, assim, ele tem muita mágoa no coração. Ah, Abel, faça-me um favor, né? O Léo falou aqui antes, o Abel pensando dessa forma, o Abel, quando chegou ao Palmeiras, ele era técnico do PAOK. Ele ficou uma temporada no Braga, depois foi pro PAOK, veio pro Palmeiras, e o Palmeiras alavancou a carreira dele, claro, com o mérito dele também, mas é uma repercussão muito maior. Aí vai ficar no momento de instabilidade, que isso acontece, cara, são 5 anos, é impossível você ter 5 Então, mas, anos no mais topo. uma vez, ele diz que ele não esquece o que alguns torcedores Ele fizeram. fala. Ele fala sempre Ele isso. fala sempre isso. Eu acho, às vezes, meio, para usar um termo que o pessoal usa, mimimi. A mágoa não faz bem para o coração de ninguém. Ninguém. Você vai guardar mágoa, pô. Ele viveu dias espetaculares. Eu concordo com você, não tem que guardar mágoa de nada. Eu até entendo se ele mantiver isso no coração dele e tal, beleza. Mas eu não acho que isso possa condicionar a permanência dele no Palmeiras ou não. Não é isso que tem que levar o Abel a ser o técnico do Palmeiras em 2026 ou não. Mas, ô, Léo, você não acha que o problema mais profundo, que esgotou o repertório dele Não. em relação ao time? Não. Acho que ele é um profissional extremamente competente, ele já conseguiu se reinventar mais de uma vez, já conseguiu formar o Palmeiras de diversas formas. A gente discutiu no início do ano exatamente essa questão, como é que ele iria se reinventar com tantas mudanças. Saída do Hendrick, sabia-se que no meio do E ano ele ia sair o conseguiu. Estevam. Ele formou o Vitor Roque e o Flávio Lopes. Não, eu sei, Ivan, mas no início do ano a gente falou como é que o Palmeiras, que já está viciado no esquema do Abel, não sei o quê, depois de tanto tempo, que é anormal no futebol brasileiro. A gente faz o BBB, o Abel sempre aparece no topo como o mais longevo, etc e tal. Ele se reinventou com a saída do Hendrick, depois com a saída do Rios, depois com a saída do Estevão, conseguiu a dupla no comando de ataque, agora ele vai ter que buscar novas fórmulas. Mas eu acho Ele que ele já conseguiu, demonstrou capacidade. E ele já em 2025 ele já construiu uma estrutura diferente. Ele vive pro um mau time. momento. Claro. Mas claro. o trabalho já teve o seu topo. E, olhando friamente para o que vai ser o ano do Palmeiras, o Palmeiras fez final do Campeonato Paulista e perdeu. Mas estava lá. A campanha na Copa do Brasil foi abaixo da média, mas Ô, perdeu Léo, para um mas rival o direto. motivacional não está funcionando. Já são 5 jogos com 3 derrotas e 2 Mas quem empates. disse que isso é motivacional? Eu Ué, não acho que seja motivacional. Um dos trabalhos do Abel, mais brilhantes nessa participação dele, é o lado motivacional do time. Sim, mas eu não acho que falte motivação para o elenco do Palmeiras. O Palmeiras Palmeiras tá está jogando mal. mobilizado. O Palmeiras O está Palmeiras está jogando mal. num momento de O queda, momento dele é ruim. um momento de queda técnica que tem a ver com a parte física dos atletas também. Por isso, o período de uma semana de preparação para o duelo contra o Grêmio. Mas assim, esse cara, ele Contra já o conseguiu, Flamengo, aliás. ele já conseguiu provar várias vezes que ele é de fato um profissional acima da média. Ele deu certo no Palmeiras. Ele não precisa provar nada.
Ele precisa melhorar o time, mas ele não precisa provar nada. Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Pra mim, falar na saída do Abel é loucura. Criticá-lo é absolutamente natural e do jogo. Agora, pensar na saída é a mesma coisa que você falar sobre a possível saída do Felipe Luiz caso perca sábado pro Palmeiras mais um título. E antes que nos critiquem, porque volto a dizer, o jogo de sábado, tanto um como os dois entram em iguais condições. Esquece tudo, apaga tudo que aconteceu até aqui no Campeonato Brasileiro, vão entrar em campo lá em Lima, não tinha que ser em Lima, mas vai ser, vão entrar iguais. Então, antes que alguém fale depois, tá vendo? Palmeiras foi campeão da Libertadores, vocês estavam reclamando na semana passada, fazendo críticas, a gente está colocando uma situação neste momento. Se o Palmeiras será campeão ou o Flamengo, isso é uma outra questão que saberemos lá pelas, que horas? 9 da noite, sei lá? Pode ser? No sábado. Eu citei ontem, outro ano em que aconteceu muita coisa que dá pra gente traçar paralelo com 2025. 2021. O Palmeiras perdeu uma série de títulos. O Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista, a Supercopa, a Recopa. Não foi o campeão brasileiro daquele ano. O Abel chegou extremamente pressionado a Montevidéu e a análise do ano seria pautada se o Palmeiras ganhasse, ou o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores ou não. O Palmeiras terminou campeão e o 2021 foi ótimo. Tem até uma situação parecida com o que aconteceu ontem. O Abel colocou o time reserva para enfrentar o São Paulo em 2021. Perdeu o clássico. No Allianz Parque. Ele foi malhado. O Everton e o Gustavo Gomes quase saíram na mão no jogo contra o Fortaleza. Malhado. Como é que você não entende a dimensão de um Palmeiras e São Paulo? Você não sabe onde você está? Tudo visava a Libertadores. Era o planejamento. Qual que era a discussão ontem? O Palmeiras tem que colocar o time reserva ou colocar o time titular? Então, faz parte. Se no sábado o Palmeiras vier a ser campeão, lá em 2027, quando a gente olhar para 2025, vai ser igual... E em cima do que você está falando, todo o planejamento que o Abel fez, tanto no jogo contra o Santos como do Flamengo nas decisões das Libertadores, os gols que saíram decidir o título foram improváveis. Bernard já falou aqui, o gol do Breno Lopes contra o Santos foi improvável e o gol que o Daverson fez com aquela falha do Andrés, que tropeçou na bola, fez aquela lambança também, foi absolutamente improvável. E saiu, com todo planejamento, organização, tática, não sei o que e tal. Tem comportamentos treinados. Por exemplo, o Daverson sai para pressionar o jogador que tinha a bola, que no caso era o próprio Andrés Pereira. Aquilo era uma situação treinada. Primeiro, o Palmeiras tinha no banco o Luiz Adriano, que não era um cara com esse tipo de comportamento. O Abel colocou o Daverson porque ele quis. O Luiz Adriano era um jogador muito mais refinado que o Daverson. Pois o Daverson porque ele tinha essa capacidade. Qual era o gatilho de pressão do Palmeiras na hora da saída de bola do Flamengo? Passe para trás, você pressiona. O Daverson só fez isso porque a instrução era essa, passe para trás, pressiona. Houve o erro do Andrés Pereira, claro, não dá para você prever o erro, mas o comportamento que o Palmeiras teve naquele dia foi treinado. O primeiro gol é uma jogada treinada, o gol do Rafael Veiga. Bola nas costas do Felipe Luiz, porque ele vai acompanhar o Dudu por dentro, bola longa nas costas, o Mike vai chegar na linha de fundo, cruzar para trás e alguém vai finalizar. O gol do Palmeiras saiu por causa disso. Então, várias situações que aconteceram contra o Santos, especialmente contra o Flamengo, foram treinadas. Mérito do treinador do Palmeiras. Hora de falar sobre Flamengo e Palmeiras. Adversários na final da Libertadores no próximo sábado e rivais na contratação de PP, atacante brasileiro que pertence ao Porto. Notícia dessa quarta-feira dá conta de que os rivais tentaram a contratação do jogador do Porto na última janela de transferências. O Flamengo foi aquele que ofereceu mais, 25 milhões de euros ao Porto para que o negócio fosse fechado. O José Boto foi o responsável por liderar esse movimento. O Palmeiras não chegou aos mesmos 25 milhões de euros, mas apresentou condições favoráveis para que o negócio com o Porto acontecesse. A intenção do Palmeiras era de fechar com o PP antes de efetivar a compra do Ramon Sousa. O problema com o PP foi de que o jogador brasileiro preferiu permanecer no clube português. Ele nem foi titular absoluto na temporada passada, teve problemas com o técnico que foi demitido. E com a promessa de que ele seria mais protagonista nessa atual temporada, o PP decidiu ficar recusando o convite dos dois principais clubes brasileiros do momento. Sem PP, o Palmeiras fechou com o Ramon Sousa, já o Flamengo ainda busca alternativas para esse atleta, que atua como ponta e jogador de velocidade. Curioso contar também que o PP em algum momento da carreira chegou a jogar até como lateral, algo que não aconteceria no futebol brasileiro.
Se você não lembra do PP, só para refrescar sua memória, jogador revelado no Grêmio e comprado pelo Porto em 2021, temporada atual de 15 jogos, 2 gols e 3 assistências. Você gostaria do PP no seu time? Já usa o espaço para comentário, registre sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço!